Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 162, estamos a começar o período do Reino Dividido e vamos ouvir primeiro o livro dos Reis 12, segundo o livro das Crónicas 10 e 11 e Cântico dos Cânticos 1. Primeiro livro dos Reis 12. Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se reunira em Siquém para o proclamar rei. Ora, quando Jeroboão, filho de Nabate, teve conhecimento disso, encontrava-se ainda no Egito, pois tinha fugido da presença do rei Salomão e residia no Egito. Mandaram, pois, chamá-lo. Jeroboão veio com toda a Assembleia de Israel para falarem com Roboão, dizendo: Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Tu agora alivia-nos da pesada escravidão de teu pai, do pesado jugo que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu-lhes: Ide-vos embora. Dentro de 3 dias voltareis à minha presença. E o povo foi-se embora. Então o rei consultou os anciãos que sempre tinham sido os conselheiros de Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Que me aconselhais que responda a este povo? Eles responderam: Se hoje te fizeres servo deles, se fores condescendente, se lhes falares com palavras agradáveis, eles serão teus servidores por todo o sempre. O rei, porém, rejeitando o conselho que lhe tinham dado os anciãos, foi aconselhar-se junto dos jovens, seus companheiros de infância, e que estavam então ao seu serviço. E disse-lhes: A este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs, que me aconselhais vós que responda. Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhe dizendo: A esse povo que te falou dizendo: O teu pai tornou pesado o nosso jugo, alivia-nos dele, responderás assim: O meu dedo mindinho é mais grosso do que os rins do meu pai. Doravante, já que meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu vou torná-lo ainda mais pesado. Meu pai castigou-vos com açoites, pois eu vos castigarei com azorragues. Jeroboão e todo o povo vieram ter com Roboão ao 3º dia, conforme o rei tinha dito. Vinde ter comigo ao 3º dia. O rei respondeu asperamente ao povo, desprezando o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e falou-lhes conforme o aconselharam os jovens, dizendo: Meu pai impôs-vos um jugo muito pesado, pois eu vos aumentarei ainda o peso. Meu pai castigou-vos com açoites, pois eu vos castigarei com azorragues. O rei não ouviu o povo, pois foi este o meio usado indiretamente pelo Senhor, para cumprir a sua palavra, que ele dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Siló. Todo o Israel viu então que o rei não queria ouvi-los, e replicaram assim ao rei: Que temos nós a ver com David? Nós não temos herança com o filho de Jessé. Vai para as tuas tendas, Israel. A partir de agora, cuida da tua casa, David. E Israel foi para as suas tendas. Mas Roboão continuou a reinar sobre os filhos de Israel que ficaram nas cidades de Judá. O rei Roboão delegou a Adoram como superintendente dos tributos, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão saiu precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Israel esteve em revolta contra a casa de David até ao dia de hoje. Quando todo Israel teve conhecimento de que Jeroboão tinha regressado, mandaram-no chamar à Assembleia e nomearam-no rei sobre todo Israel. Não houve quem seguisse a casa de David, a ser unicamente a tribo de Judá. Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, ou seja, 180.000 guerreiros de elite, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida ao homem de Deus Shemaías, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim e ao restante povo, e diz-lhes: Assim fala o Senhor: Não façais guerra contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada qual para a sua casa, pois fui eu mesmo quem provocou este acontecimento. Eles ouviram as palavras do Senhor e voltaram para procederem segundo a palavra do Senhor. Jeroboão edificou Siquém na montanha de Efraim e viveu ali.
Depois saiu de lá e edificou Penuel. E disse Jeroboão para consigo: como as coisas estão, pode muito bem o reino voltar para a casa de David. Se este povo continua a subir à casa do Senhor, que está em Jerusalém, para aí oferecer sacrifícios, o coração deste povo é capaz de regressar a Roboão, seu senhor, rei de Judá. Hão de esmagar-me e regressarão a Roboão, rei de Judá. Então o rei deliberou para consigo e mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse-lhes: vós tendes subido a Jerusalém com demasiada frequência. Aqui estão os vossos deuses, ó Israel, aqueles que vos fizeram sair da terra do Egito. E colocou um em Betel e outro em Dan. Nisto consistiu o pecado. O povo pôs-se em marcha à frente de um dos bezerros até Dan. Jeroboão construiu templos nos lugares altos, nomeou sacerdotes de entre a massa do povo, que não eram filhos de Levi. Jeroboão instituiu ainda uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a festa que se celebrava em Judá. Ele mesmo subiu ao altar. Assim fez também em Betel, para sacrificar aos bezerros que tinham mandado fazer. Estabeleceu em Betel sacerdotes dos lugares altos que tinha instituído. No 15º dia do 8º mês, data que por seu arbítrio instituíra, subiu ao altar que levantara em Betel. Celebrou uma festa para os filhos de Israel, e ele mesmo subiu ao altar para queimar o incenso. Segundo o livro das Crônicas, 10. Roboão partiu para Siquém, onde todo Israel se reunira para o proclamar rei. Mas Jeroboão, filho de Nabate, que estava nesse momento no Egito, para onde fugira por causa do rei Salomão, quando soube disto, regressou do Egito. Mandaram chamar Jeroboão e ele veio com todo Israel. Falaram assim a Roboão: o teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia, pois, esta dura servidão do teu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: voltai à minha presença dentro de 3 dias. E a multidão retirou-se. Então o rei Roboão aconselhou-se com os anciãos que haviam estado ao serviço do seu pai Salomão enquanto viveu. Que me aconselhais que responda a este povo? Disseram-lhe: se te mostrares bom para com este povo, e lhe deres ouvidos, e lhe falares com benevolência, ele será teu servo para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho dos anciãos e foi consultar os jovens, seus companheiros de infância, que tinham crescido com ele e estavam ao seu serviço. E disse-lhes: e vós, que me aconselhais, que devemos responder ao pedido deste povo que me pede para aliviar o jugo imposto por meu pai? Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhe: eis as palavras que dirás ao povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, alivia-nos dele. Dir-lhe-ás: o meu dedo mínimo é maior do que o tronco de meu pai. Meu pai impôs-vos um jugo pesado, eu vos-lo tornarei ainda mais pesado. Ele castigou-vos com açoites, eu vos castigarei com azorragues. 3 dias depois, Jeroboão, com toda a multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois o rei dissera: voltai à minha presença dentro de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza. Desprezou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens, dizendo: meu pai impôs-vos um jugo pesado, eu hei de torná-lo ainda mais pesado. Meu pai castigou-vos com açoites, eu hei de castigar-vos com azorragues. Assim, pois, o rei não escutou o povo, porque isso era uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Siló. Ao ver que o rei não o escutava, o povo de Israel declarou-lhe: que temos a ver com David? Nada temos de comum com o filho de Jessé, todos para as suas tendas, ó Israel. E tu, David, cuida da tua casa. E todo o Israel voltou para as suas casas. Roboão reinou somente sobre os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou depois como mediador Adoram, encarregado dos trabalhos forçados, mas os filhos de Israel apedrejaram-no e ele morreu. Então o rei conseguiu subir para o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se separou Israel da casa de David, até ao dia de hoje. Segundo o livro das Crônicas, 11. Roboão regressou a Israel e mobilizou as tribos de Judá e Benjamim, em número de 180.000 guerreiros escolhidos para atacar Israel e reduzi-lo ao seu domínio. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus Semaías, dizendo-lhe:
fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Isto diz o Senhor: Não entreis em combate contra os vossos irmãos. Regresse cada um à sua casa, pois tudo isto acontece por minha vontade. Dóceis à palavra do Senhor, não foram combater Jeroboão e regressaram. Roboão permaneceu, portanto, em Jerusalém. Construiu cidades fortificadas no território de Judá. Fortificou Belém, Etam, Tecoá, Bet-sur, Socó, Adulam, Gat, Marechá, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Sorá, Aialon e Hebron. Eram todas as cidades fortificadas, situadas em Judá e Benjamim. E tendo-as fortificado com muralhas, nomeou-lhes governadores